Nessa aula nós vamos falar sobre o nome dos pigmentos, que eles confundem muito. Muitas vezes quando a gente procura imaginar qual é a cor e a temperatura a partir do nome do pigmento, a gente acaba se confundindo muito. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aqui, que é dos que mais confundem. Nos pigmentos da Ironworks, a gente tem duas cores que causam a maior bagunça, que é o castanho avermelhado e o castanho intermediário. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a partir de agora, nunca mais você vai pensar numa cor a partir do nome dela. Porque um castanho escuro numa marca pode ter um nome e na outra marca ter outro nome completamente diferente. Eu vou abrir aqui no papel duas cores para você identificar isso que eu tô falando. Primeiro nós vamos colocar aqui um castanho avermelhado. Quando a gente fala castanho avermelhado, a gente sempre pensa o quê? Que predomina o vermelho. Então, se predomina o vermelho, eu tenho um pigmento que é quente. E é aí que começam-se os enganos. Porque aqui vocês estão vendo, ó. Aqui que eu tenho um pigmento, ele é avermelhado? É avermelhado. Você olha e vê que tem uma predominância de vermelho. Só que a gente tem também aqui uma predominância de preto. Isso faz com que esse pigmento seja meio roxo. E o fato dele ser roxo torna ele frio. Eu vou colocar do lado dele o pigmento castanho intermediário. Quando eu falo, principalmente nos pigmentos da Ironworks, que eu quero um pigmento de fundamento vermelho, e além de ter um fundamento vermelho, ele ser quente, é a esse pigmento que eu me refiro, o intermediário. Ele sim tem uma base vermelha forte e você vê claramente um do lado do outro que ele é um pigmento quente. Estão vendo como engana quando a gente tem então um nome castanho avermelhado? Muitas pessoas acham que o castanho avermelhado da Ironworks ele é quente, quando na verdade ele é frio, porque predomina esse roxo, essa tonalidade roxa. E quando a gente coloca um vermelho do lado, você consegue identificar então que o castanho intermediário é o pigmento, é a tinta com o fundamento vermelho que a gente está buscando para aquecer as outras cores. Quando a gente fala de Magicolor, eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês, um pigmento que ele se chama marrom. Por ele ser marrom, é diferente dele ser castanho. Castanho e marrom são coisas diferentes. E olha só a cor que a gente encontra, o fundamento que a gente encontra quando a gente abre ele no papel. Muito parecido até com o castanho intermediário da Ironworks, ele tem um fundamento vermelho. Então, quando a gente busca uma cor com fundamento vermelho, é este nome que você vai pronunciar e não o nome da tinta que acaba confundindo. Inclusive, eu tenho aqui dois tons bem semelhantes, um da Magicolor e outro da Ironworks, que eles têm nomes completamente diferentes, mas eles têm o mesmo fundamento. Eu tô colocando aqui para vocês verem o Taupe, que é o nome, né, dessa cor que ela tem um fundamento bem amarelo, não tão amarelo quanto o ocre da Iron, mas bem amarelo. E aqui eu tenho a cor mostarda da Magicolor. Nossa, eles são cores muito parecidas mesmo. Quando a gente abre eles aqui no papel, elas são praticamente iguais. Então, vocês entendem quando a gente está falando de fundamento, cor de fundamento amarelo, cor de fundamento vermelho, cor de fundamento preto. Então, você esquece o nome das marcas, porque aqui eu tenho, olha só, o mostarda da Magicolor e o Taupe da Ironworks, eles abrindo no papel conforme você está verificando aqui na imagem, eles são exatamente iguais, mas eles têm nomes completamente diferentes. Por isso que a gente precisa abrir o pigmento no papel para entender e encontrar os fundamentos. A partir do momento que você entende essa fundamentação das cores, conforme toda a explicação e os conceitos que a gente vem fazendo gradativamente a cada aula, você consegue se libertar das marcas.
Entender isso que eu tô falando para vocês é um dos grandes motivos pelo qual você vai se libertar das marcas, que é, se eu uso hoje a Ironworks, mas eu quero trocar para MAG, eu sei exatamente o que eu preciso mudar. Conforme a gente vai trabalhar no próximo módulo, você aplicar a mistura das cores em cada marca, vai ficar ainda mais fácil para você entender. Mas aqui você já começa a compreender que você precisa esquecer os nomes das tintas para encontrar os fundamentos. É obrigatório você abrir as cores no papel para achar o fundamento vermelho, o fundamento laranja, o fundamento roxo, preto, enfim, de cada uma das cores componentes das tintas.